Salve família, estamos aí mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar aqui a minha carteira de investimento para vocês, carteira pessoal, galera, colocando a minha pele em risco aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como que eu faço para comprar ativos e vender e fazer investimentos aqui na bolsa de valores, tá? Hoje a gente vai falar sobre rentabilidade de proventos, cara, proventos, dividendos. Vou te mostrar os ativos que eu me organizo para receber, os valores que eu recebo mensalmente e o valor total que a gente já está recebendo desses ativos, tá? Então já vamos para a carteira e não vamos ficar se enrolando aqui que o tempo é curto. Vamos lá então, galera. Eu tenho um total hoje de 31 ativos, tá? Quais são os ativos que eu foco para ter dividendo? Como vocês podem ver, eu já recebi de provento e dividendo R$ 3.629. Cara, é um marco muito top aqui para mim, tá? Porque eu tô investindo aí há 2 anos e meio e dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações, cara, eu nem imaginava que eu podia ter recebido já esse valor aqui só de provento, tá? Então realmente isso aqui, a carteira de investimentos é a minha empresa. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e falo nesse também, tá? Isso aqui é a tua empresa, isso aqui é onde você tem que investir para gerar lucro. Basicamente isso, tá? E quais são os lucros que a tua carteira tem que render? Tem que gerar. Você separa os lucros da seguinte forma: existem 2 formas de você ganhar dinheiro aqui na bolsa, tá? Através da variação da cota, que é a variação do valor de cada tipo de ativo, tá? Então nesse caso, só de variação, que é aqueles valores que oscilam, né, da renda variável, eu tô ganhando aqui mais de R$2.000 só com essa variação. Às vezes fica menor esse valor, já chegou a ficar negativo, como vocês podem ver aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ele já chegou a ficar negativo, tá? Então renda variável é isso, cara, você tem que estar preparado para as oscilações. Mas quando você compra, seleciona ativos de valor, que agregam valor ao mercado, que são bons no que fazem, que geram lucro para a sociedade, quando você investe em empresas assim, e geralmente são empresas perenes também, cara, ela tende a valorizar com os anos, né? As ações muito mais do que outros ativos. Então por isso que cara, você pega um pouquinho de cada empresa e constrói a tua empresa que vai fazer essa geração de valor para ti, tá bom? Então, ó, essa é a primeira forma da variação. Qual que é a segunda forma? Todas essas empresas, né, ou grande parte delas, geram dividendos, né? Eles pagam dividendos para os acionistas. Então quando você compra uma ação de uma Vale, por exemplo, aqui que é a primeira que eu tenho 38 unidades, tá? Quando você compra uma ação, você vira um acionista. Tá? É a mesma coisa quando você compra, por exemplo, um fundo imobiliário, você vira um cotista, então você vai receber valores referente a cotas, a quantidade de cotas que você tem. Por isso que muita gente aí, que vocês podem estar vendo outros vídeos, focam em quantidade de cotas ou quantidade de ações, por exemplo, né? Quantidade aqui, ó. Então eu tenho 38, 91 de outro, 105. Depois, quando você for receber esses dividendos, você vai receber proporcional à quantidade de unidades que você tem de cada tipo de ativo, tá? Então essas são as 2 formas. Você vai ganhar na variação da cota ou variação do ativo, tá? E a outra forma são os proventos recebidos. Então você vai receber de dividendo e de variação. Daí você tem que analisar qual que é o teu perfil. Eu não tô aqui para ficar cagando regra para você falando, cara, não, a ação é melhor que fundo imobiliário é melhor que ação. Tem uma galerinha que fica aí nesses desacordos e não percebe que, cara, nada disso importa, tá ligado? O que importa é o que? É você construir o teu patrimônio, a tua empresa, que vai gerar valor, cara. Deixa de lado esse negócio de ficar julgando e querendo rebater coisinha na internet. Deixa esses daí para os caras que não tem o que fazer, tá? Foca na tua empresa, que são os teus investimentos, tá? Então eu sou CLT, eu recebo salário, pego o meu salário, pego uma parte do meu salário e foco em comprar os ativos aqui para me trazer essas rentabilidades, tá?
Então, cara, é fundamental que você escolha as empresas da maneira certa, né? Analisando o lucro. Cara, se você não entende nada realmente, já se inscreve no canal aí que com certeza eu vou poder te ajudar bastante aqui. Esse é o intuito, tá? Eu não ganho dinheiro para fazer isso aqui, eu faço porque eu gosto mesmo. Então, a ideia aqui é a gente ganhar dinheiro junto, cara, porque hoje, se a gente depender do governo ou de um salvador da pátria, meu amigo, não existe. Então tudo depende de você, a tua família depende de você. Se você não fizer alguma coisa agora, a gente fica tão adiando, né? Eu adiava muito isso, cara. Imagina, eu comecei a investir há 2 anos e pouco, então eu deveria ter começado muito antes. Só que meu patrimônio já poderia estar muito maior, a minha empresa que poderia estar muito maior, concorda? Então quanto antes você começar, melhor, cara. Deixa de desculpa, se inscreve no canal e comenta aí. Não, eu já invisto, eu não invisto. Mas comenta, bicho. Comenta aí pra gente saber que você tá gostando do conteúdo e pra ajudar a gente a engajar, tá bom? Então, cara, olha 2 pontos aqui que aparece para nós de cada tipo de ativo. Tá, essas são as minhas ações. Então eu tenho aqui as variações, que pode ver que eu perco em alguns casos também, né? Não é um mar de rosas aqui. Então aqui eu estou negativo, por exemplo, R$532 no Banco do Brasil, mas ainda é uma empresa que eu gosto muito, eu vou continuar comprando isso aqui e eu acredito que ela vai subir. Quando que você perde dinheiro mesmo? Por enquanto eu estou negativo, cara, mas quando que eu vou perder? Eu só vou perder quando eu vender isso aqui. Se eu vender isso aqui no valor que tá, com certeza eu vou perder. Agora, se eu deixar ela aqui, ela vai oscilando, ó, vou abrir aqui o gráfico do Banco do Brasil só para você entender. Ela vai oscilar em curto prazo, tá? Ela vai oscilar em curto prazo, mas a longo prazo ela pode trazer uma rentabilidade. Então imagine quem comprou aqui a 9,91, ó, tá entendendo? Esse aqui era o valor de uma ação do Banco do Brasil, ó, R$10 e pouco. Quem comprou aqui hoje está com 21, dobrou o patrimônio, entende? Então, cara, o negócio é a longo prazo. Esquece esse negócio de ficar comprando, vendendo, isso daí não traz benefício para ninguém, só traz dor de cabeça. Então compra, constrói a tua empresa que vai ser fracionada por várias outras, tá? A tua carteira de investimentos é a tua empresa. Então a tua empresa é composta por várias empresas, foca em empresas saudáveis, né? Mais tranquilas, que não tem tantas oscilações, que você vai ver essas variações aqui positivas, ó. 139 ganhando, 74, aqui é aquela que a gente está um pouquinho negativo, e depois já vem compensando 127, 237. Imagine só aqui, ó, R$646 estamos ganhando, tá? Menos R$43, depois R$400, uma paulada aí, menos R$43, enfim, R$211, 160 e R$82. Então, cara, só para vocês entenderem que aqui as ações, o meu foco não é nem tanto no dividendo. Tudo bem que elas pagam, mas o meu foco aqui é realmente na variação, que eu tô quase 9% aqui positivo, entendeu? E a rentabilidade também está positiva. Então o fundo imobiliário hoje está com uma variação negativa. Mas o que é o foco do meu fundo imobiliário? É isso que você tem que entender. Por que eu tô comprando esse tipo de ativo, né? A variação é importante, com certeza, muito importante, porque não adianta só eu receber dividendo, tá? Sendo que eu estou perdendo tudo na variação. Agora, pensa comigo, se você empatar na variação, pelo menos, que é quase o meu caso aqui, que eu estou perdendo ainda um pouquinho, pode ver que está negativo, só que olha a rentabilidade, cara, olha o que isso aqui tá rendendo para minha carteira. Lembra que para ter uma carteira saudável, investimentos saudáveis, você tem que ter rentabilidade. Uma empresa tem que ser rentável, tá? E a tua carteira de investimentos é uma empresa, então você tem que fazer ela render. Esse é o foco dela, gerar lucro, valor para o mercado, valor para você, para o teu bolso. Tem que valer a pena, beleza? Então a gente está um pouquinho negativo aqui na variação das cotas por causa da taxa Selic alta, mas logo isso daqui vai empatar ou até subir, cara. Então imagina, ó, o preço do VP de todos os fundos imobiliários aqui, ó, eles estão praticamente abaixo de 1, né? Então tão barato. A ideia seria comprar agora, só que eu não estou com dinheiro disponível no momento, né? E eu não estou pretendendo desbalancear tanto a minha carteira.
tá? Mas o foco do fundo imobiliário na minha carteira é justamente isso, criar uma renda mensal, dividendo mensal, tá? E eu já vou ir para a tela de proventos aqui para vocês verem como que funciona, como que eu recebo esses dividendos de cada fundo imobiliário, tá? E hoje eu tenho fundo de tijolo e fundo de papel, esses dois tipos de ativo, beleza? Então, cara, grande parte está com uma variação negativa, mas como vocês podem ver, quando ele compensa tudo aqui, ele vai quase zerar em breve, tá? Então é só dar uma oscilada na taxa Selic ali, isso daqui já vai variar. Mas ações eu também já fiquei negativo aqui, já fiquei negativo na rentabilidade, cara. Então, o que eu trago aqui para vocês? Por isso que é importante você se inscrever, porque eu coloco a minha pele em risco aqui e te mostro o que funciona e o que não funciona. Cara, você vai conseguir tomar uma decisão muito melhor de quando você chegou aqui no canal, tá bom? Então essas duas classes de ativos minha aqui, ações e fundos imobiliários, são para variação, beleza? Mas para dividendo também, tá? E depois eu tenho outros ativos aqui que não pagam dividendos, né? Que são a criptomoeda, ETF e o Tesouro Direto ali, que é a minha caixinha, né? Eu recomendo você começar investindo aqui pela renda fixa aqui para você ter mais segurança, você vai ver só os números crescendo, né? Exceto esse Tesouro Renda Mais aqui, que isso aqui é realmente para ganhar marcação ao mercado. Então eu tô comprando aqui, quero comprar mais na verdade, porque eu sei que a taxa Selic em breve vai cair, as previsões já são essas, e quando cair isso aqui vai disparar pra caraca, mano. Eu vou gravar vídeo pra vocês aí, caso não aconteça também, eu vou gravar vídeo aí, vai estar tudo gravado, beleza? Não vai ter como fugir. Mas vamos lá, galera, foi mal, pausa pra água aqui, né? Vamos lá. Então essas classes de ativos aqui, elas não vão pagar dividendos, mas eu vou ganhar na variação do ativo, tá? Então tá tudo positivo aqui, tá vendo? O Bitcoin caiu um pouquinho aqui agora, então, cara, quem já segue o canal já tá ligado, né, cara? É momento de comprar o bagulho. Vamos comprar que logo isso aqui vai subir de novo. Não é uma recomendação de compra, tá? Mas eu tô comprando um monte. E Ethereum também aqui, ó, uma valorização excelente. Então, galera, esses são os meus ativos. E agora eu quero mostrar para vocês como que eu recebo, né, os dividendos, tá? Lembrando que tem os dois tipos. Você ganha na variação e você ganha no dividendo, tá? Então isso aqui, ó, por exemplo, é o lucro total. Ele soma o que eu recebi de dividendo junto com a variação de cada ativo, tá? Então em breve isso aqui vai estar maior. Vamos lá pro provento então para vocês verem os valores e quem que tá pagando mais, ação de fundo imobiliário e tudo mais. Vamos lá. Ó, aqui tem a quantidade mensal, os valores, tá? Então, ó, já recebi aqui no início, olha, quando eu comecei aqui, eu comecei recebendo 50 centavos, cara. E aqui que você pensa, poxa, muitas pessoas podem se desanimar vendo um valor baixo, assim, recebendo, né? Só que, cara, pra mim foi diferente, tá? Eu olhei isso aqui, eu falei, cara, pera aí, coloquei meu dinheiro aqui e ele já me pagou no próximo mês. Eu comecei investindo pelos fundos imobiliários, para quem não sabe, tá? E depois eu falei, vou colocar mais um pouquinho para fazer esse teste de novo. No outro mês já tinha mais mesmo. E daí continuou e foi subindo. E eu comecei a me animar ainda mais. Comecei a fazer bico, comecei a trabalhar mais, fazer hora extra. Comecei a me empenhar, tá? E daí eu vi que foi aumentando e aqui, pode ver que ele reduziu, ó. Geralmente isso daqui não acontece quando você investe só em fundo imobiliário, mas aqui eu comecei a investir em ação, porque daí eu comecei a tomar mais coragem, né? E daí eu falei, cara, eu vou me jogar nas ações para ver qual fita, né? Para ver qual que é da parada. E comecei a receber valores assim, ó. Então eles oscilam muito, mas quando cai muito, ó, no mês, por exemplo, 300 pila. Aqui eu recebi 500 reais, cara. E daí foi oscilando de novo, e daí eu fui entendendo a matemática do negócio. Falei, cara, opa, então os investimentos são a minha empresa, isso foi a primeira coisa que eu defini, e eu tenho que fazer essa empresa gerar lucro. Agora, como que eu quero receber esses lucros? Através da variação ou através do dividendo? Eu, opa, vou linkar os dois, que foi exatamente isso que eu fiz. Foi as minhas primeiras classes de ativo, fundo imobiliário e ação. Então eu comecei pelos dois aqui porque é o que eu queria focar, né? Que é na variação e no dividendo, tá? Então, quando você vem aqui para o histórico mensal, por exemplo, de recebidos, ó, 2023, quando eu comecei, na metade de 2023, ó, 50 centavos, primeiro de fundo imobiliário. E daí eu comecei a ver que o fundo imobiliário tem uma constância muito excelente de pagamento, cara. É como se fosse o meu salário mesmo da minha empresa. Eu falei, opa, cara, aqui tem um ponto muito importante, tá? Aqui tem um ponto muito importante, porque se você consegue construir um salário só com fundo imobiliário,
cara, a tua empresa é como se tivesse um monte de pessoas ali trabalhando para você e te pagando isso aqui, ó. Entendeu? Então, cara, eu fui só acumulando, eu pensei, poxa, o que custa, né? Claro, vai custar mais trabalho, eu vou me lascar mais por mês, tudo, vou ter que ter uma regra, né? Eu vou ter que conscientizar isso dentro da minha casa, que o aporte é importante, separar o dinheiro é importante, organizar as finanças é importante, mas se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir gerar lucro na tua empresa, tá? Então, se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir. Então, você precisa focar em geração de valor e de caixa, tá bom? Então, o fundo imobiliário ele ajuda justamente por conta disso, por causa dos valores mensais que ele vai te pagando, tá? Então, todo mês você colocando aqui, ele sempre vai aumentando, né? Claro, selecionando os ativos corretos, né? Pegando por valores, preços ali inferior ao que ele vale geralmente, né? Que é o preço do VP. Posso fazer um vídeo também sobre isso se vocês quiserem, né? E quando você vai pegando ali, colocando os valores mensais, no mês sequente, ele já vai te pagando ainda mais, entendeu? Mais rendimentos, tá? Então, olha aqui, ó, em fundo imobiliário, tá? O histórico mensal eu coloquei só fundo imobiliário. Em 2023 eu recebi R$ 74,00, em 2024 R$ 712,00, em 2025 R$ 1.543,00. Então, cara, todo mundo vive reclamando de fundo imobiliário, ou a galera sempre tem a galera pró e a galera contra, né? Então, cara, não tem necessidade. É só você analisar qual que é o teu perfil, tá? E, cara, vida que segue, parceiro, tá? Tem gente que investe só em fundo imobiliário, por exemplo, né? E não tem problema nenhum nisso, tá bom? O que importa é o quê? O que importa é você estar investindo e não depender do governo e ficar só se lascando a vida inteira, entendeu? Tem gente que fica só reclamando na internet, mas não constrói nada, cara. Não constrói nada. Então ele vai ficar sempre na mesma, dependendo de salário só da empresa que trabalha e tudo mais. E tudo bem, não tem problema também, tá? Não tô querendo derrubar ninguém aqui. E eu não sou desse tipo de pessoa que gosta de ficar julgando os outros, cada um tem um estilo de viver. Mas se você tá aqui junto comigo, já mostra que você quer ter uma vida diferente, entendeu? Você tá vindo de baixo, mas você não precisa seguir isso para sempre, né? Então olha o papel do fundo imobiliário aqui, que bacana. Ele tem uma frequência de pagamento excelente mensal para você. Ele vai aumentando conforme você vai aumentando os aportes. Isso aqui ele vai te pagar para sempre, cara. Enquanto existir aquele fundo imobiliário, ele vai estar te pagando. Quando você não quiser mais algum tipo de ativo, você vai lá, vende, beleza. Mas se ele estiver fazendo o papel dele, se ele estiver te gerando lucro, lembra que você é uma empresa, os teus investimentos é uma empresa e você precisa fazer gerar lucro, tá bom? Então, olha, os fundos imobiliários pagam todos os meses aqui. Eu vou aumentar também os aportes em fundo imobiliário se eu estou rebalanceando a minha carteira para conseguir continuar aportando. Então, esses são os valores que o fundo imobiliário já me rendeu, ó, R$ 2.329. Quando a gente vem para ação, lembrando que ação, o foco de variação também, né? De variação, e ele não tem uma sequência de pagamento tão constante que nem o fundo imobiliário, não é mensal, tá? A ação, esse é o BOzinho dela, mas ela valoriza muito mais, ela tem a capacidade de valorização muito maior. Então, ó, por exemplo, em 2023 eu não investi em ação, porque eu tava com medo ainda, tava entendendo como que funciona esse negócio. 2024 já foi para R$300 no ano, 2025 R$982 no ano. Cara, o negócio é continuar aportando, né, e continuar recebendo, beleza? E depois ele dá aqui um parecer de todas as empresas, quando que vai pagar, quanto que tá pagando, né? Mas todo o dinheiro que eu recebi até hoje, cara, todo o dinheiro que eu recebi até hoje ficou aqui, tá? Os investimentos, que nem eu te falei, tem que ser a tua prioridade como empresa. Isso aqui é a tua empresa, e quanto mais você focar nisso aqui, em rentabilizar, em ganhar na variação, em ganhar no lucro, quanto mais você fazer isso, essa tua empresa gerar lucro, mais benefício você vai ter a longo prazo, tá? Então lembra, constância sempre. Se você manter isso aqui por anos, imagine, eu estou há 2 anos e meio fazendo isso aqui, tá? 2 anos e meio. E eu cheguei no patrimônio total aqui de R$51 mil. Imagine se eu ficar mais 2 anos assim, né?
Vou estar em 100 mil reais? Sim, posso estar mais, posso estar um pouquinho menos por causa da variação, mas eu estou construindo algo grandioso aqui, entendeu? É isso que você tem que colocar na tua cabeça. Quanto mais você focar na tua empresa, mais grandioso vai ficar o teu patrimônio, melhor conforto para a tua família você vai ter a possibilidade de falar não para o que você não quiser, né? Que hoje, se você não tem nada, né, e começou a juntar 50 reais, 100 reais, você coloca aqui num aplicativo, isso aqui é um aplicativo só para você controlar seus investimentos, mas você pode colocar em um outro aplicativo também, né? E você vai monitorando, vai aumentando o teu patrimônio e vai cuidando da tua empresa, vai deixando saudável, vai aprendendo, e a gente vai crescendo junto, cara, essa é a ideia, beleza? Então, cara, se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e tamo junto.